O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me.
palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Seminarista Renan, irmã Dilma, queridos pais, padrinhos, familiares e crianças que serão batizadas. Começo essa reflexão me dirigindo a vocês de maneira específica, porque hoje vocês vivem um dos dias mais importantes na vida da família de cada um de vocês, porque vocês estão pedindo à igreja para que ela possa conceder aos filhos de vocês que o nome deles, preste bastante atenção, que o nome deles esteja incluído naquele número, naquela multidão que João escreve na segunda leitura de hoje, a multidão dos salvos, a multidão dos habitantes do céu. E tudo começa com o santo batismo. Deus é providente até nisso, para que essa manhã de domingo, dia da ressurreição, a vida dessas crianças seja marcada para a eternidade, porque é para lá que caminhamos. Assim como elas, todos nós, quando fomos batizados, passamos a ser considerados como membros da multidão da visão de João na segunda leitura de hoje, do Apocalipse. A família enlutada hoje, por exemplo, que está conosco no 7º dia do seu ente querido, claro que entre as lágrimas pode ter o consolo, a certeza e a esperança que nós rezamos para que a alma do nosso irmão já esteja inclusive é bom, já esteja inclusa nessa multidão desde o seu batismo, que hoje ele goza em plenitude. E esse é o nosso destino, irmãos. É o destino de todo batizado e é o destino de todo aquele que é batizado, consegue ter em sua vida a orientação necessária quando pequeno, para que quando cresça, saiba tomar as decisões de maneira correta. Padre, e de que maneira tomamos a decisão correta? Quando não deixamos escapar a certeza do céu na nossa vida. Quando nós sempre consideramos, quando sempre permanecemos pensando, sabendo e tendo a certeza de que nosso fim último é habitar a eternidade com Deus, isso vai iluminar as nossas decisões hoje, no mundo que vivemos. Foi o que aconteceu com Pedro, foi o que aconteceu com os discípulos. Hoje, de maneira especial, Pedro é destacado tanto na primeira leitura como no Evangelho. Quem conhece um pouquinho da história de Pedro com Jesus, desde do seu chamado primeiro, à beira do lago, quando também estava para pescar e não pescava nada, até hoje, quando Pedro volta ao mar de Tiberíades para empreender uma nova pesca, e mais uma vez uma pesca fracassada, que depende de Jesus, nós passamos a entender que o mais importante para Deus não são as falhas que cometemos, mas a decisão que tomamos em aprender com as falhas e recomeçar com Deus. A pesca trata para nós disso de maneira muito explícita. Uma pesca antes de Jesus intervir e uma pesca a partir do momento que Jesus intervém. Em outras palavras, uma vida que é vivida sem Deus estar presente para uma vida vivida a partir do momento em que se permite Deus estar presente. O vazio e o cheio das redes significa isso para nós. Sem Deus, uma vida vazia. Com Deus, uma vida repleta. Repleta de quê, Padre? Repleta de existência, repleta de fracassos e de vitórias, repleta de pecados, repleta de virtudes, repleta de afetos bons e ruins, mas sempre na presença de Deus. Meus irmãos, quando olhamos hoje para o Evangelho e nós percebemos o chamado que Pedro recebe de Jesus, depois de tudo o que aconteceu em sua vida, isso deve provocar no nosso coração um consolo e uma esperança muito grande.
Nós estamos vivendo, historicamente falando, um momento importantíssimo na igreja. O momento em meio às lágrimas e o luto pela Páscoa definitiva de nosso até então Papa Francisco, mas já estamos vivendo a expectativa, por meio da nossa oração, do próximo Papa que virá. E nós sabemos que, apesar dos homens que são legitimamente sucessores desse mesmo Pedro que aparece na liturgia de hoje. E se você ainda em algum momento da sua vida tenha perdido o orgulho de ser católico, é momento de recuperar isso. É momento de recuperar o orgulho de fazer parte de uma igreja que, apesar de ter nela e ser formada por homens e mulheres falhos, ela ainda continua tentando manter com fidelidade a vontade de Deus no nosso meio. E olha o que Pedro fala para os guardas, para os açoitadores que os torturam na primeira leitura de hoje, quando querem obrigá-los a se calarem. Pedro diz para eles: não, nós não podemos. É como se Pedro dissesse: tem coisa que não depende de nós. É como se a nossa vida já fizesse sem nós quisermos, sem nós querermos. É como se isso não dependesse da nossa vontade, porque antes para nós, em primeiro lugar, é muito mais valioso, é muito mais importante fazer a vontade de Deus, para depois fazer a dos homens. E se a vontade dos homens não é a mesma vontade de Deus, que nos perdoem, mas nós não vamos nos calar, porque falar de Deus é uma prioridade. Viver a partir de Deus é uma prioridade. Viver o que Deus quer de nós é uma prioridade. E é por isso que hoje no Evangelho a gente entende porque Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. É claro que tem toda a exegese etimológica por trás das palavras. Na tradução do grego, nós entendemos que o Senhor não utiliza a palavra amor com o mesmo sentido nas 3 perguntas. O Senhor começa com uma régua de amor assim, bem grande, que é o amor ágape. O amor com que Jesus se doou na cruz. E é a partir desse amor que Jesus se dirige a Pedro e o pergunta pela primeira vez: Pedro, tu me amas da mesma maneira com que eu te amo e darei a minha vida por você? Pedro, sem entender nada, diz: sim, Senhor. Só que usa o amo numa escala menor. Por isso o Senhor pergunta mais uma vez. Pedro utiliza a resposta de amor numa escala menor do que a de Jesus, até que o Senhor, para não desperdiçar o que Pedro podia lhe dar naquele momento da sua vida, porque o Senhor não desperdiça, mesmo que nós demos menos do que deveríamos, o Senhor não desperdiça o amor que damos, mesmo falhos. Para não desperdiçar o esforço de Pedro, então, na 3ª vez, Jesus desce o significado de amor ao significado de Pedro, para que ele compreenda, meus irmãos e irmãs, que não há vida sem Jesus, que não há nada que façamos que tenha mais valor na nossa vida que dar a vida pelo próximo, mas em primeiro lugar dar a vida para que nós não impeçamos a obra de Deus na nossa própria vida, porque tem coisa que não depende de nós. A única coisa que depende de nós é se a humanidade vai entender quem é Jesus por meio da nossa vida. É por isso que Pedro fala para os guardas: olha, vocês querem que a gente se cale, mas em primeiro lugar é a vontade de Deus, depois a dos homens, porque a nossa vida já fala de Deus. O fato de nós vivermos já é Deus presente na nossa vida. O fato de nós vermos a natureza se movimentando já é fato para acreditarmos que Deus existe. Nós não precisamos de grandes provas hoje para entender a existência de Deus. É só você se olhar no espelho.
É só você respirar. É só você sentir o seu coração bater. E isso não depende de nós. É Deus acontecendo por meio de nós, da nossa vida. Nós não dependemos de nada para provar isso. Agora, o que nós podemos fazer é não querer que a nossa vida fale de Deus. Isso nós podemos fazer. E aí, se nós não queremos que a nossa vida fale de Deus, a nossa vida não falará de Deus para as pessoas. Imagina o conflito que um ser humano não vive, tendo o coração batendo, acordando com vida todas as manhãs, ouvindo o som da natureza acontecendo, sabendo dentro do coração que Deus existe, e ao mesmo tempo não querendo dizer para as pessoas que Deus existe. Um ser humano assim vive em crise constante, porque tem coisas que não dependem de nós. Vamos pedir a Nossa Senhora, a São José, a São Pedro, que do céu intercedam para que a nossa vida fale de Deus, irmãos e irmãs. Para que as nossas escolhas falem de Deus, daqui até a hora em que nós nos juntarmos à multidão dos santos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,